Fala, gente boa! Bom, quem foi que disse que a TV Alameda Cultural também não é poesia? Bom, fazendo uma rápida explicação, tá? Um dos mais fiéis espectadores aqui do canal, tá? É o Renato Lames Chagas, tá? Ele nasceu, cresceu e vive no Rio de Janeiro, né? E ele já esteve em Joinville. Não só esteve em Joinville, como ele provou, né? Ele teve a oportunidade, né? E o privilégio de provar uma das mais deliciosas e típicas iguarias de Joinville e, quiçá, do Brasil. Ou seja, ele provou empadas e erc, tá? Como eu disse, ele é um espectador, por sinal, bastante assíduo aqui do canal, tá? E recentemente, tá? Ele mandou uma poesia de autoria dele, né? Inclusive ele faz parte de vários grupos poéticos no Rio de Janeiro, né? Então essa poesia, ou melhor, o trecho dessa poesia do nosso amigo Renato, né? É a seguinte, tá? Sonha, Manama África, sonha com suas gentes todas letradas e devidamente instruídas, com o pão de cada dia, e as letras e o conhecimento por companhia. Todos os dias, sonha, Manama África, Mama África. As raízes daqui e daí vivem em nosso existir. Fala um dos misturados daqui. Então, para vocês aí um trecho de uma das poesias de Renato Lane Chagas, né? O espectador bem fiel aqui da TV Alameda Cultural, né? Bom, depois desse momento lírico, né? Momento poético, né? Iremos aquilo que é o grande foco aqui do canal, né? Que obviamente é a história de Joinville, né? Joinville que já é uma poesia. Essa foi bem forte, tá? Mas enfim, né? Agora falando sério, né? Finalmente falando sério, tá? A primeira gravura, tá? Que eu irei mostrar a vocês, né? A primeira foto, melhor dizendo, tá? É essa aqui, tá? Essa foto aqui que eu mostrarei a vocês, tá? Só aproximando, não sei se a visualização dela está boa, tá? Mas enfim, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, quem mora em Joinville já percebeu, tá? Isso aqui é um trecho, aquele trecho da Rua do Príncipe, tá? E nesse local onde existia essa casa, aqui hoje, tá? É a principal, é o prédio onde funciona a agência central da Caixa Econômica Federal em Joinville, né? Então, essa foto aqui, antes que vocês me perguntem, né? Essa foto ela foi tirada em 1908, né? E caso não esteja enganado, ela fez parte ela foi originalmente publicada no álbum do estado de Santa Catarina, né? Então, repetindo, essa foto aqui é de 1908, né? Um trecho aqui da Rua do Príncipe para vocês, né? Onde hoje existe a agência da Caixa Econômica, né? A segunda foto, né, que eu tenho a mostrar para vocês, né, é uma foto bem recente, né? Por incrível que pareça, isso aqui que vocês verão agora chegou a ser a maior empresa, a maior indústria de Joinville, tá? Isso aqui vocês verão, né? Isso aqui é o que restou, né, da usina de açúcar pertencente ao Duque do Mali, tá? Aqui tem uma outra foto, uma foto que foi tirada, caso não esteja enganado, em 1866, nessa foto aqui menor, né? Da usina em seu auge, né? Essa propriedade, né? Como vocês já perceberam, felizmente, né? Ela ainda existe, ela está em uma das margens do que hoje é a rodovia SC 418, e até 1920 essa propriedade ela esteve de posse dos descendentes do Duque do Mali, tá? Então, até 1920, essa propriedade ainda pertenceu à família do Duque, tá? E antes que vocês me perguntem, tá? O Duque do Mali, ele era o 10º e o filho caçula do rei Luís Felipe da França, né? Portanto, ele era o irmão mais novo do príncipe de Joinville, né? O príncipe de Joinville, para quem não sabe, ele era o 7º dos 10 filhos do rei Luís Felipe, né? O Duque do Mali, que faleceu em 1897, tá? Aos 75 anos de idade.
e que no século XIX chegou a ser dono de uma das maiores coleções de obras de arte do mundo, possivelmente a maior coleção de obras de arte do mundo. Um homem extremamente culto, né? Autor de vários livros, uma pessoa bastante viajada, enfim, né? Então, para vocês aqui, de novo, né? Aquilo que um dia foi a principal empresa de Joinville, né? A usina de açúcar do irmão do homem, né? Do Duque do Mali, né? Eu já explicarei para vocês o porquê que eu estou mostrando essas fotos, tá? Bom, em abril, né? Abril de 1860, né? Saiu do porto de Hamburgo tá. Eu já ia me esquecendo, né? Aqui é para vocês, tá? Esse aqui é um brasão, acho que vocês estão vendo agora, tá? Eu já explicarei que brasão, o que significa esse brasão aqui que vocês estão vendo, tá? Vocês já perceberam que aqui embaixo existe um mapa, né? Vários mapas, na verdade, tá? Alguns desses mapas estão de verde, outros de laranja. Então eu já explicarei para vocês o que é, né? Esse brasão e o que são esses mapas. E também tem uma última foto, tá? Só um instante. A foto que eu mostrarei para vocês, tá? Será desse cara aqui, tá? Só um instante, já consegui a foto dele, tá? Eu também já explicarei a vocês quem é esse rapaz aqui, né? Com cara de quem está assistindo um jogo do Jack, tá? Bom, mas enquanto eu não explico o que é o mapa, o que é aquele brasão e quem é esse cara aqui, tá? Bom, como eu já estava dizendo, né? Em abril de 1860, minto, né? Em 1860 partiu do porto de Hamburgo, tá? Um navio veleiro chamado Halleigh, tá? Raleigh. Então, é assim que se escreve, tá? O capitão desse navio é um tal de Heiderich. Não se tem mais nenhuma informação a respeito do comandante desse navio, né? Só se sabe o sobrenome dele, né? E a princípio, tá? Lá em Hamburgo, acabaram embarcando 256 pessoas, tá? Infelizmente, tá? O navio ele acabou chegando em São Francisco no dia 3 de julho de 1860, tá? E ao chegar em São Francisco, tá? Durante a viagem, essa viagem entre Hamburgo e São Francisco, infelizmente, 2 pessoas acabaram indo a óbito. Quem foram essas pessoas, né, que acabaram perdendo a vida e que infelizmente não conseguiram chegar a Joinville? Foram o Wilhelm Leístico, sim, esse era o sobrenome do cara. Repetindo, o nome do cara era Wilhelm Leístico, né? O nosso amigo Leístico, né? Ele era agricultor e lá em Hamburgo ele acabou embarcando junto com a esposa dele, que era Pauline, né? Esse casal não tinha filhos, tá? E eles eram procedentes da Prússia, né? A Prússia, que como é mais do que sabido, equivale hoje à parte da Alemanha, né? A parte oeste da Alemanha, né? O outro imigrante que acabou falecendo durante a viagem era o L.P. Nielsen, né? O L.P. Nielsen, ele era, como o próprio sobrenome já entregava, ele era dinamarquês. Não se tem a cidade, o local específico da Dinamarca do qual ele era procedente, né? Só se sabe a nacionalidade dele. Ele era agricultor, também não se tem a idade dele, mas maiores informações a respeito do nosso amigo L.P. Nielsen, né? E no caso, esses 2 imigrantes, um da Prússia e outro da Dinamarca, foram que infelizmente acabaram perdendo a sua vida antes de chegar a Joinville, tá? Bom, dessas 254 pessoas que acabaram chegando a Joinville, tá? Só para variar, a maioria delas eram de regiões que hoje fazem parte da Alemanha. Então, a maioria era da Prússia, era de Altenburg, era de Hannover, de Reuss, né? Altenburg, né? Como eu disse ainda há pouco, são regiões que hoje fazem parte da Alemanha, né? Mas, afinal de contas, né, vocês devem estar se perguntando, mas o que é aquele brasão e o que são aqueles mapas que eu acabei de mostrar a vocês, tá?
aquele brasão e aqueles mapas, tal, é que o parte, tá, do que hoje é o estado da Turíngia, né, como é mais do que sabido, a Alemanha, a exemplo do Brasil, ela é dividida em estados, 16 estados, para ser mais exatos, né? Então, parte do que hoje é o estado da Turíngia, ali por volta do ano 1010 até 1806, parte do que hoje é o estado da Turíngia foi um principado, tá? Que foi o Principado de Reuss, tá? Na verdade, não era um principado, eram vários territórios, tá? Que eram governados por uma mesma família, no caso, os Reuss, tá? E como eu já adiantei, não eram, eram vários principados, né, que tinham esse nome de Reuss, tá? Essa família, os Reuss, ela é dividida em vários ramos, então por isso que existiram, né, vários países, vários principados com esse nome de Reuss. E caso eu não esteja enganado, em 1860, esses principados, né, eles faziam parte da Prússia, tá? Mas afinal de contas, quem foi esse cara, né? Esse rapaz aqui com um cara, né? Esse simpático, rapaz tão simpático, né? Que aparenta estar assistindo um jogo do Jack. Bom, esse cara aqui é o príncipe Henrique XIII, tá? E por que que eu estou falando, por que que eu estou mencionando esse cara? Bom, é que ele existe, né? Surgiu no ano de 1985, né? Uma organização de extrema direita, por sinal violentíssima, tá? Chamada Reichsbürger, né? Essa organização, a Reichsbürger, né? Ela é aquela típica organização paranoica, tá? Então eles defendem, né, a ideia de que como é mais do que sabido, a Alemanha, obviamente, é uma república, né, uma república federativa, uma república federal, em que cada um dos 16 estados tem autonomia quase que total, né? E esse grupo, né, de extrema-direita, ele defende a restauração da monarquia. Para quem não sabe, de 1871 até o final da Primeira Guerra Mundial, até pouco depois da Primeira Guerra Mundial, né, até novembro de 1918, a Alemanha foi uma monarquia, né, um império alemão, né? E então esse grupo de extrema direita, que é muito violento, né, ele defende a restauração da monarquia. Eles defendem, eles são contra os judeus, eles acham, né, eles defendem a ideia que a Alemanha tem que voltar a ter aquele tamanho que ela tinha até o final da Primeira Guerra Mundial, né, como eu já comentei diversas vezes. Boa parte do que hoje a Polônia fez parte da Alemanha, né? Não só a Polônia, a República Tcheca, enfim, né? Vários países vizinhos, né? No todo, ou em parte, fizeram, né? Já fizeram parte da Alemanha, né? Então esse grupo, né? Ele defende também a tese, tá? De que a República Alemã, ela foi uma imposição dos países que derrotaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, com a intenção de transformar a Alemanha em um país vassalo dessas potências, né? Dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, né? Então a República teria sido algo imposto, a Alemanha teria que voltar a ser uma monarquia, teria que voltar a ter um imperador, teria que voltar a ter o território que tinha lá em 1800 e lá vai pedrada, né? Enfim, é um grupo de paranoicos, né? Como todo fanático né? E esse cara, o Henrique XIII, ele faz parte desse grupo, né? E em 7 de dezembro de 2022, portanto, há pouco tempo atrás, né? Esse cara, né, o Henrique XIII, o popular Henrique Doidão, né? Ele e mais 24 pessoas que supostamente seriam os conspiradores, né, estavam planejando um golpe de Estado. Esses caras, eles foram gentilmente, romanticamente convidados pela polícia a passar a ver o sol de uma maneira, digamos, não normal, não convencional, né? Uma das reuniões, né, em que esse suposto golpe de Estado teria acontecido seria justamente uma das propriedades pertencentes a esse príncipe, né, o Henrique XIII, né? Esse processo, né, encerrando, né, terminando de falar esse caso, né? Esse processo, ele ainda continua rolando na justiça alemã, né? E até dezembro agora de 2025, ainda a justiça alemã, ela ainda não havia dado um veredito, né? Uma palavra final. E caso esse suposto golpe de Estado tivesse tido êxito, né,
o monarca, né, no caso, o imperador alemão, teria sido o próprio Henrique XIII, tá? Então o cara é doidão mesmo, né? O cara é louco de pedra, né? Como se dizia antigamente, né? Mas, enfim, voltando a Joinville, que é o que nos interessa, tá? Além dessas pessoas, desses imigrantes que eram procedentes, né, dessas regiões que hoje fazem parte da Alemanha, tá? Curiosamente, haviam 71 imigrantes procedentes da Áustria, tá? O que não chega a ser uma coisa assim bem, enfim, bem extraordinária, né? Até porque a Áustria é um país que tem uma ligação histórica, linguística, cultural bastante estreita com a Alemanha, né? Então, até se confunde, né? Os dois países até se confundem, né? Mas, enfim, né? A título de curiosidade, de registro histórico, tá? Esse navio Raleigh, né? Que chegou em julho de 1860, foi o navio que trouxe a maior leva, a maior quantidade de imigrantes austríacos, né? No período entre 1851 e 1881, né? Então esse período que eu estou mencionando foi o período em que Joinville recebeu a maior quantidade de imigrantes, né? Então nessa leva, né, de julho de 1860 foi a leva em que veio o maior número de austríacos. Inclusive havia várias famílias de austríacos, tá, que vieram por esse navio, como os Doblander, os Mayer, os Keller, os Lambach, né? Então, vários desses austríacos, né? Várias famílias vieram por esse navio, né? E não só austríacos, tá? Havia também outros, entre aspas, estranhos no ninho, né? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, até porque esse já está longo, já está ficando chato, né? Então, no próximo vídeo, mais curiosidades a respeito dessa leva, né? Que veio pelo navio Raleigh em julho de 1860. Então, beleza? E até lá, ok?